E aí, galera, sejam muito bem-vindos a essa semana do Domínio Excel. Se você não sabe o que é essa semana, se você não sabe quem que tá falando aqui, você já tá completamente errado. Então, o que eu te aconselho antes da gente estar começando essa nossa segunda aula é você tá pausando esse vídeo, abrindo outra aba do navegador, para você estar assistindo a aula 1. Por que assistir a aula 1 antes da 2? Porque a aula 1 ela vai te dar uma base maior para você estar acompanhando essa aula. Você vai estar podendo entender o que é essa semana, qual que é o objetivo dessa semana, como é que essa semana vai funcionar, qual que é o cronograma dessa semana. Então, assistindo a aula 1, você vai ter base nisso tudo e você vai estar podendo chegar nessa aula 2 tranquilo. Então, se você não sabe quem que eu sou, se você não sabe o que essa semana significa, se você não sabe qual que é o objetivo dessa semana, para tudo, pausa esse vídeo aqui agora, abre uma nova aba do navegador, entra no YouTube, entra no canal da VGA Computadores e assiste lá, a aula 1 da Semana Domínio Excel. O nome vai estar Semana Domínio Excel, #1, entra lá e assiste essa primeira aula, para depois você estar assistindo essa aula 2. Porque essa aula 1 vai te dar toda uma base para você estar chegando aqui tranquilo, sem dúvida nenhuma. A aula 1 a gente vai estar entendendo como é que funciona o Excel, como é que ele é dividido, para a gente pegar uma base muito boa do Excel. Eu vou estar me apresentando de novo. Eu sou o André, sou professor de informática. É eu que vou estar conduzindo vocês nessa semana do domínio Excel. E o objetivo dessa semana é a gente estar dominando o Excel em muito pouco tempo. Então, vamos nessa. Hoje, nessa aula, a gente vai estar vendo as duas principais funções do Excel, que é a função SI e a função PROC-V. São duas funções muito pedidas hoje no mercado de trabalho. Se você for em qualquer entrevista, ou se você conhece alguém que já foi em uma entrevista de emprego, pergunte para eles sobre o teste de Excel. Certeza que eles vão te responder: tinha a função SI e PROC-V. Porque hoje, no mercado, essas são funções muito famosas e que é muito usada no dia a dia das pessoas hoje, que é a função SI e PROC-V. Então, hoje a gente vai estar nessa aula, a gente vai estar aprendendo a mexer com essas duas funções. A gente vai estar tirando todo o mito que tem em cima delas, são funções difíceis de entender. Então a gente vai estar acabando com isso tudo e você vai estar fechando essa aula aqui hoje. Quando você chegar lá nos últimos segundinhos da aula, você já vai estar entendido tudo da função e já não vai estar com mais nenhuma dúvida. Então, se você quer aprender essas duas funções, vem com a gente, que é nessa aula que você vai conseguir aprender várias funções, principalmente SI e PROC-V. Então, primeiramente que a gente já está com o Excel aberto. Com o Excel aberto, o que a gente vai estar fazendo? Eu vou estar criando uma tabela aqui, só para mim estar explicando como é que funciona o SI e PROC-V. Então, eu vou estar criando uma tabela aqui de nomes. Então, eu vou colocar aqui André, depois vou colocar Gabriel, vamos lá, vamos colocar Ana, Carol, deixa eu ver, Eliseu, mais um nome, vamos colocar Rose, mais um, e vamos colocar o Wesley. Isso. A gente tem esses nomes aqui, esses 7 nomes. Na frente de cada nome, a gente vai ter períodos. Então, a gente vai ter o primeiro período, o primeiro, segundo e terceiro período. Esses períodos, todos esses nomes, são pessoas que trabalham numa concessionária de carros. Então, cada um fez uma venda em um mês, um valor de venda. Exemplo, o André fez 20 mil, o Gabriel fez 10 mil no primeiro, foi de 100 reais, né? Fez 10 mil no primeiro. Aqui a Ana fez 30 mil. Fez 30 mil a Ana. A Carol, ela fez 22 mil. O Eliseu, ele fez 29 mil. E aqui a Rose foi a maiorzinha, ela fez 40 mil. E o Wesley, ele fez 33 mil. Beleza, aqui a gente tem os valores do primeiro mês. O que eu vou fazer? Para a gente não perder muito tempo só criando essa tabela, eu vou apenas jogar valores aleatórios aqui. Então, vou estar jogando os valores só para a gente estar mostrando para vocês como é que funciona cada função. Sempre procurar jogar valores por menos de 4 dígitos para não ficar uma diferença muito grande de um para o outro, né? Senão vai ficar algo surreal aqui e esse não é o objetivo. Isso, pronto, preenchi tudo aqui. Aí agora o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar formatando como moeda. Então aqui a gente já formata, selecionou tudo, clica aqui. Quem é aluno já da VGA já conhece esse método. Aqui a gente vai estar colocando uma formatação simples, só para a gente não ficar tão feio nesse exemplo nosso. Então eu vou estar selecionando os nomes aqui,
Vou colocar um pouquinho maior a célula. Isso, aqui no final eu vou colocar um total. Não, aqui eu vou colocar a situação. Isso, e aqui embaixo eu vou pôr um total. Prontinho. Aí aqui a gente vai estar fazendo a soma. Vou usar a função soma. É muito simples de usar ela. Se você não sabe usar ela, é porque você não é aluno. Você não é um dos alunos da VGA. Mas eu vou estar explicando ela rapidinho aqui só para vocês não ficar perdidos. Beleza? Então, o que é a função soma? A função soma, ela soma um determinado intervalo pra gente. Então aqui embaixo a gente tem o critério dela. Para a gente estar usando ela, a gente seleciona o intervalo que a gente quer somar e aperta Enter. Lembrando, se for intervalos separados, é só a gente colocar exemplo. Eu quero somar o da Ana aqui. Aí eu quero somar mais esse daqui. O que eu faço? Ponto e vírgula, seleciono ele. Porque aqui eu não tenho um intervalo certinho. Então eu posso estar fazendo assim. Se eu tiver intervalo, é só selecionar e apertar Enter. Então eu vou estar... Deixa eu só pôr aqui, ó. Para não ficar muito estranho. Esse total, vou estar colocando de azulzinho aqui. Para dar uma aparência melhor para nossa planilha. Opa, esqueci de pôr aqui linha de grade ali também. Pronto, vou centralizar as informações aqui de cima. E vou estar colocando um azul mais escuro. Isso. Aqui eu já vou fazer a função soma, que à medida que a gente for preenchendo... Não, na verdade aqui... Vamos fazer o seguinte. Vamos adicionar mais uma coluna. Inserir. Botão direito inserir. Aqui a gente põe outro total. Que aqui no caso seria o total por vendedor. Puxa a função soma. Seleciona o intervalo. Apertou Enter. Pronto, já está pronto. Isso. Aí aqui a gente vai ter outra função soma, que vai ser ao contrário, né? Que ela vai estar somando o total de todos os funcionários do ano todo, que deu 504 mil. E aqui na situação, o que a gente vai fazer? Para o funcionário ele ter uma comissão, ele precisa ter a venda do primeiro mês acima de 15 mil. Então, se ele tiver, na verdade, acima de 20 mil. Se a venda dele for acima de 20 mil, então ele vai receber uma certa comissão. Ele vai receber 5% de comissão. Beleza? Então, toda vez que a gente tem duas situações, exemplo, ele deu uma situação pra gente. Se o funcionário, a venda for maior ou igual a 20 mil, ele vai receber o quê? Ele vai estar recebendo 15% de comissão em cima desse valor. Se for abaixo de 20 mil, ele recebe apenas 5%. Então, tá vendo que ele deu uma condição pra gente, e dentro dessa condição, ele tem duas alternativas, que seria o verdadeiro e o falso. Se for maior que 20 mil, recebe 15%. Se for menor que 20 mil, vai estar recebendo 5%. Então, toda vez que ele dá uma condição pra gente, e nessa condição ele meio que dá um valor verdadeiro e falso, se acontecer e não acontecer, a gente pode estar usando a função se. Então, a gente abre igual se. Abre igual se, ele vai estar dando essa colinha aqui do Excel. Nessa colinha aqui, o que ele pede primeiro? Ele pede o nosso teste lógico. O que é o teste lógico? É a nossa comparação. Então, a gente vai estar pegando um certo valor e vai estar comparando ele. Então, no nosso caso, a gente quer comparar a venda do primeiro trimestre, né? Para a gente estar comparando a venda, a gente precisa estar selecionando o valor do primeiro trimestre. Só que no caso, repara que a gente está na linha do André, não é? Então a gente vai estar pegando a venda do primeiro trimestre do André. Então eu vou estar selecionando 20 mil. Depois que eu tiver selecionado esse valor, eu vou estar fazendo a comparação. Como é que eu faço essa comparação? Essa comparação eu posso estar fazendo com o valor de maior, menor, igual, ou maior igual, menor igual. Mesma coisa da matemática. Então é bem simples. Nesse caso, eu quero saber se esse valor ele é maior ou igual a 20 mil. Então, se ele for maior ou igual a 20 mil, 15%. Se não, 5%. Então, como a gente já selecionou, a gente faz essa comparação. Então, eu coloco sinal de maior, sinal de igual, a qual valor? A 20 mil. Então, eu vou estar digitando 20 mil. Pronto, eu fiz meu teste lógico. Então, meu teste lógico, ele é o quê? Ele é a minha comparação. Então, eu vou estar pegando um valor e vou estar comparando ele ao resultado que eu quero, ou ao número que eu quero, alguma coisa que eu quero. Eu fiz essa comparação, eu ponho ponto e vírgula. Depois de ter colocado ponto e vírgula, ele vai pedir o valor verdadeiro. O que é esse valor verdadeiro? É se essa questão aqui, ó, se isso daqui for verdade, o que ele vai estar mostrando? O que ele tem que mostrar? No nosso caso, ele tem que mostrar que recebe 15% de comissão, não é? Porque se o valor
for maior que 20 mil, ele vai estar recebendo 15%. Então a gente só chega aqui e digita 15%, que é o nosso valor verdadeiro. É como se ele estivesse perguntando: se esse teste lógico aqui for verdade, o que você quer mostrar para o usuário? Que no caso o usuário é a gente, outra pessoa externa que estiver usando a planilha. Então a gente colocou 15%, põe ponto e vírgula. Aqui no caso ele pede o valor falso. O que é esse valor falso? O valor falso é como se ele estivesse perguntando assim, ó: se esse teste lógico for mentira, o que você vai mostrar para o usuário? Você tem que ter uma alternativa, porque nem sempre vai ser verdadeiro. Essa alternativa a gente tem, que no caso é 5%. Então a gente põe 5%, fecha parênteses e aperta Enter. Aqui ele não mostrou em porcentagem, porque por padrão, as células do Excel, ele vem como formato número. E no nosso caso a gente quer mostrar uma porcentagem. Então a gente precisa estar alterando esse formato aqui, ó, para porcentagem. Então a gente seleciona a célula que a gente quer alterar. Pode estar selecionando o intervalo todo de uma vez, que a gente poupa tempo. E clica aqui no símbolo de porcentagem. Ele já põe 15%. Por que 15%? Porque esse valor aqui ele é maior ou igual a 20 mil. No caso, ele é igual a 20 mil. Se eu chego aqui e ponho 19.990, ele vai dar... Opa, peraí, tem algo de errado. Vou colocar 13 mil. Calma aí, deixa eu só ver. Maior ou igual a 20 mil, 15%. Ah, tem um zero a mais aqui, né? Não, tá certo. Maior ou igual a 20 mil. Ah, é porque no caso aqui, a gente selecionou a célula errada aqui, né? No caso tinha que ser essa célula aqui, ó. Isso, agora vai dar certinho. Então aqui tá 13 mil, ele deu 5%. Se eu altero para 20 mil, ele põe 15%. Mas se eu chego aqui e altero para 19,99, ele põe 5%. Por quê? Porque ele não é maior nem igual a 20 mil. Então automaticamente ele me retorna o valor falso, que seria esse último valor aqui, ó. O valor se falso. Então, toda vez que for maior que 20 mil, ele põe 15%, se for menor, ele põe 5%. Vamos voltar para o valor que estava 20 mil, 15%. Aqui no caso, eu posso estar só puxando a alça de preenchimento que vai estar preenchendo tudo. Mas como a gente está aqui com o intuito de aprender, eu vou estar fazendo mais um e depois eu puxar a alça de preenchimento. Então eu coloco igual se, ele vai pedir o teste lógico. Nosso teste lógico é a comparação, não é? Então eu vou estar pegando o valor que eu quero comparar, que no nosso caso é o valor do primeiro trimestre do Gabriel. Seleciono ele, coloco maior igual qual valor? A 20 mil. Pronto, colocou igual a 20 mil, ponto e vírgula. Se esse teste lógico aqui for verdade, o que eu quero que mostre? Eu quero que mostre 15%, né? Então põe 15%, ponto e vírgula. O ponto e vírgula é sempre para a gente estar separando as sínteses. Então, esse teste lógico aqui é uma síntese, esse valor verdadeiro é outra síntese e o valor falso é outra síntese. Então, na função se, a gente tem 3 sínteses. A gente sempre tem que trabalhar em cima dessas 3 sínteses para a função estar funcionando certinho. Então, aqui, valor falso. Se esse teste lógico aqui for falso, o que a gente quer que mostre para o usuário? No nosso caso é 5%. Então, a gente põe 5%, fecha parênteses e aperta Enter, 5% certinho. Eu posso estar aqui agora só puxando a alça de preenchimento, que já vai estar preenchendo. Se eu chego aqui e coloco 5 mil, opa, coloquei 50. 5 mil, ele vai estar retornando para mim 5%. Por quê? Porque no caso, o 5%, esse valor aqui é abaixo de 20 mil. Então, no caso, ele receberia apenas 5% da comissão dele, que seria 5 mil, né? Agora a gente ficou claro essa parte de si, da função si. Se não ficou, lembra que a gente tá no grupo do Telegram, que lá a gente está tirando todas as dúvidas para vocês não ter dúvida e poder passar para a próxima aula tranquilo. Então aqui a gente vai estar usando a função procv aqui embaixo. O que é a função procv? A função procv, ela é a procura na vertical. Então a gente vai estar dando um valor para ela e ela vai estar procurando para a gente de acordo com aquele valor e vai estar retornando a informação que a gente quer. Antes de tudo, eu vou estar colocando o ID aqui, ó. Só aqui em cima, só para ficar melhor para a gente estar explicando como é que funciona. Isso, só para a gente estar explicando melhor. Opa, não pode repetir. Isso. procv, o que eu quero? Quando eu digitar o ID aqui, eu quero que ele retorne para mim o nome, o primeiro, segundo e terceiro e a situação.
e a situação do funcionário. Então, assim que eu digitar o nome dele, ele já tem que retornar para mim todas essas informações. Então, como a gente quer puxar um valor, a gente quer fazer uma procura e depois a gente quer puxar ele para a gente, trazer essa informação para a gente vai estar usando o PROC-V. Então, basicamente, o que o PROC-V faz? Exemplo, vou deixar um valor digitado aqui, vou deixar o 2. Ele vai pegar esse 2, ele vai procurar esse 2 nessa tabela, ele vai estar achando aqui, ó. Aí o que ele vai fazer? Ele vai retornar a informação que a gente quer. Então, exemplo, se eu estou procurando o nome, se eu digitar 12 aqui, ele vai estar me retornando o Gabriel. Mas se eu estiver procurando um total, ele vai estar me retornando R$ 86.034. Ou a situação 5%. Então, toda vez que eu tenho um valor que eu quero procurar ele numa tabela de acordo com um critério ou uma informação, eu posso estar usando o PROC-V. Então, aqui eu coloco igual, PROC-V. Pronto, aqui eu já tenho a função, aqui eu tenho minha colinha com a síntese que eu preciso informar. A primeira que ele pede é o quê? É o meu valor procurado. O que é esse valor procurado? É através de que eu vou estar achando a informação que eu quero. Eu quero o nome, não é? Mas através de que eu vou estar achando esse nome? Esse nome eu vou estar achando através do ID. Por que através do ID? Porque se a gente olhar, analisar essa tabela aqui, ó, cada nome ele tem um ID específico. Então, se eu estou procurando Eliseu, eu posso procurar o número 6. Ou se eu estou procurando, por exemplo, a Ana, eu posso procurar pelo número 3, que vai dar na mesma. Porque cada funcionário ele tem um ID específico para ele. Então, no nosso caso, a gente está procurando valor. Eu poderia selecionar aqui? Até poderia, mas não seria algo intuitivo, não seria algo muito certo. Então, para ser o jeito mais certo, eu selecionaria aqui. Por quê? Se eu quiser procurar outro funcionário, eu posso apenas chegar nessa célula aqui, depois que a função estiver pronta, é claro, e digitar o ID do funcionário, que ele vai estar me retornando qual que é o nome do funcionário e a situação dele certinho. Então, como eu selecionei, ponto e vírgula para estar separando a síntese. Agora ele pede o quê? Ele vai estar pedindo minha matriz. O que é minha matriz? A matriz é minha tabela onde está a informação. Pode pensar também que a matriz, para quem mexe aí com programação ou entende um pouco, é nosso banco de dados. Então, é onde ele vai estar procurando essa informação. Da onde que ele vai estar retirando essa informação? No nosso caso, a informação que a gente está procurando está nessa tabela de cima, né? Então, eu vou estar selecionando ela. Lembrando que matriz é sempre a tabela toda. Então, eu vou estar selecionando toda essa tabela aqui, ó. Pronto, selecionei a minha matriz. Coloco ponto e vírgula. Ele vai estar me pedindo o quê? O número de índices de coluna. O que é esse número de índices de coluna? De acordo com a minha matriz, aonde está a informação que eu estou procurando? Em qual coluna da minha matriz está a informação que eu estou procurando? No nosso caso, a gente está procurando o nome, não é? O nome, ele está onde? Ele está nessa coluna aqui. A gente sabe que ele está aqui. Mas aí, como é que eu vou informar isso para a minha função? Eu vou estar colocando o número da coluna. Mas como é assim o número da coluna? Cada coluna que ela tem um número, começando essa primeira. Então, essa coluna aqui é a coluna 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, a nossa tabela tem 6 colunas. No nosso caso, a gente quer o nome, não é? Então, o nome está na segunda coluna. Então, eu vou estar digitando o número 2 aqui na nossa função. Pronto, agora eu acabei de informar o índice de coluna. Então, eu vou estar colocando ponto e vírgula. Ele vai estar me pedindo para procurar o intervalo. Ele vai estar me pedindo o intervalo. O que é esse intervalo? Esse intervalo é na hora que você informa para o Excel se você quer algo aproximado ou algo exato. Se você colocar algo aproximado, exemplo, a gente está procurando o número 2, seria o Gabriel. Mas se ele não achar o número 2, se tiver aproximado, o que ele pode fazer? Ele vai procurar ou para cima, ou para baixo, ou algo semelhante ao número 2. Então, ele pode jogar o número 3 ou o número 1, ou ele pode jogar, exemplo, se tivesse o número 42 ali, ele poderia jogar o número 42. Porque no número 42, o número 2 está ali em cima. Então, ele sempre vai tentar jogar algo aproximado para não ficar vazio. No valor falso, que seria o exato, não. Se ele não achar o número 2, ele vai dar erro. Ele não aceita outra coisa, a não ser o número 2. Então, no nosso caso, como a gente está trabalhando com nome, a gente tem que colocar o número 2. Porque, exemplo, se eu estou procurando a Ana, eu não posso achar o Gabriel. Eu tenho que achar somente a Ana, senão acaba dando conflito ali. Então, eu posso simplesmente chegar e dar 2 cliques em cima do falso, ou eu posso estar digitando com o teclado mesmo falso. Aí que não importa se é maiúsculo ou minúsculo, sempre dá na mesma. Acabou. Fecho parênteses e aperto o Enter. Aqui ele me retorna o nome certinho. Então, para cada um aqui, ó, eu vou ter que fazer uma função PROC-V. Então, eu vou estar fazendo aqui rapidinho. E vou estar explicando para vocês também o passo a passo. Então, eu começo digitando igual PROC-V. Igual PROC-V.
Aqui, meu valor procurado sempre vai ser o mesmo, se for sequência aqui, então vai ser o número 2. Minha matriz, onde está minha informação toda, está nessa tabela aqui de cima. Então eu seleciono, ponto e vírgula, o índice de coluna. Agora eu estou procurando o primeiro período, o valor do primeiro período. Então aqui no caso vai ser número 3. Ó, 1, 2, 3. Número 3, ponto e vírgula. Aqui eu quero uma correspondência exata, fecho o parênteses e aperto o Enter. Ele já me retornou 1000. Então, 10 mil. Se eu chego aqui no ID2, é o Gabriel, o valor dele é 2.000, é 10 mil, então tá certinho. Então, eu vou estar fazendo os restos aqui, ó. Opa, PROC-V não caiu hoje. PROC-V, o valor procurado aqui, ponto e vírgula, a nossa matriz aqui. Lembrando que, como dica, eu aconselho você estar pausando esse vídeo, tá fazendo tudo primeiro e depois só vem corrigindo junto comigo. Porque aí vocês conseguem pegar melhor. Nada melhor para aprender do que fazendo. Então pega e faz. E lembrando que nosso grupo de Telegram a gente vai estar enviando atividade. Para se no caso vocês quiser fazer, se vocês quiserem fazer as atividades, está colocando em prática, entra no grupo que já vai estar certinho todas as informações. Então aqui ó, o nosso último aqui. Opa, PROC-linha não, é PROC-V. PROC-V, nosso valor procurado, ponto e vírgula, nossa matriz aqui em cima, ponto e vírgula, índice de coluna, aqui vai ser, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coluna 7, ponto e vírgula, valor falso. Aperto o Enter, aí aqui, isso tudo aqui tem que ser do formato moeda, né? E o último, formato porcentagem. Agora, a gente vai entender o real motivo do PROC-V, da gente ter usado o PROC-V. Se eu chego aqui e digito 7, ele já atualiza tudo para mim. Ó. Então, ele me manda o nome Wesley, o primeiro período, o valor do primeiro período, 33 mil, o valor do segundo período, 15.122, e o valor do terceiro período, 22.550 reais. E a situação dele, 15% de comissão em relação ao primeiro período. Então, o PROC-V, ele basicamente ele faz isso. Ele pega pra gente e faz uma procura pra gente de tudo que a gente quer. Então ele vai pegar um determinado valor e vai fazer essa procura pra gente sem problema nenhum. O PROC-V é uma função muito simples, ela não tem problema, mas eu aconselho você estar praticando um pouco, porque às vezes ela costuma dar uma agarrada. As pessoas têm um pouco de medo ali com ela. Então, a gente vai estar finalizando essa aula 2 aqui. E lembrando, acompanhe essa semana, vocês têm até o dia 20... Vamos abrir o calendário aqui para informar certinho para vocês. Mas é até o domingo, no dia 26/7, para estar acompanhando essa semana. Depois desse dia, as aulas vão estar sendo tiradas do ar. Porque querendo ou não, a gente quer um objetivo para todo mundo estar aprendendo junto nessa semana, para a gente estar podendo tirar todas as dúvidas. Então, se você ainda não está no nosso grupo do Telegram, entra no nosso grupo do Telegram, siga a gente no Instagram, que lá a gente sempre está postando conteúdo sobre Excel. Então, vou estar finalizando aqui e te espero na quarta-feira para a gente estar fazendo mais uma aula. Na quarta-feira a gente vai estar começando uma planilha. A gente vai estar fazendo uma planilha junto, para você estar vendo o desenvolvimento de uma planilha a partir do zero até o estágio final, para estar integrando para um cliente ou até mesmo para fazer uso pessoal mesmo dessa planilha. Então, eu vou ficando por aqui e até mais.